Olá, sétimo ano! Estamos aqui mais uma vez com a nossa videoaula. Espero que estejam todos bem, tá? A nossa aula 12, já da P4 também, que é a terceira aula. Nós vamos falar sobre os tipos de predicado. É uma aula super importante que eu peço para que vocês, se tiverem dúvidas, voltem o vídeo para que vocês possam ouvir mais uma vez os detalhes aí explicativos dos tipos de predicados que fazem parte da sintaxe também, tá, gente? Então vamos lá. O que é um predicado? É o termo da oração que faz uma afirmação, predicação sobre o sujeito. Em orações sem sujeito, a afirmação é genérica. Então, predicado é todas as vezes que eu afirmo algo sobre alguém, sobre aquele sujeito, tá? Então, o sujeito está presente, vem o verbo e vem uma afirmação. O verbo vai trazer essa ligação entre o sujeito e aquilo que eu falo dele. Nós podemos aí trazer trechos em destaque nas orações abaixo, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Primeira oração: Pedro é competente. O sujeito é Pedro e o meu predicado é competente. Então, eu estou afirmando algo sobre Pedro. 2. Pedro comprou um carro. Pedro é o meu sujeito e comprou um carro é o meu predicado. Eu estou afirmando algo sobre Pedro mais uma vez. 3. Pedro saiu contente. Pedro é o meu sujeito e saiu contente é a minha predicação, é a minha afirmação sobre ele. A classificação do predicado vai depender da natureza do verbo que ele apresenta. Para eu classificar o meu predicado, eu tenho que analisar o meu verbo, tá, gente? Nós temos 3 tipos de predicado e nós vamos mostrar para vocês agora. E a gente tem que ficar atento ao verbo para que nós possamos saber classificar direitinho na hora de classificá-los, tá? O verbo ele pode indicar tanto a ação, fenômeno da natureza, ou também um estado ou situação. Então são estas as duas possibilidades em que o verbo se apresenta. Vamos entender melhor na página 106. Observe atentamente as duas orações a seguir. Letra A. Identifique o sujeito e o predicado de cada oração. Nós temos aí, gente, os lavradores guardam copiosa sabedoria sobre a natureza e lavradores, pastores e citadinos são povos civilizados. Nós vamos identificar o nosso sujeito. Nós temos aqui na primeira frase, os lavradores. Eu já até grifei de vermelho o meu predicado aí, tá, gente? Guardam copiosa sabedoria sobre a natureza. Vocês percebam aí que esta é a afirmação para os lavradores? O que eles fazem? Guardam copiosa sabedoria sobre a natureza. Na segunda frase, lavradores, pastores e citadinos são povos civilizados. Eu também afirmo algo sobre eles do meu sujeito aqui, que é um sujeito composto, né? Então, são povos civilizados. E onde estaria, então, o meu predicado? Sujeito inicial aí e o predicado, ok? Letra A. Classifique o tipo de verbo das orações. Quais são os verbos que nós podemos identificar aqui, gente? Vamos voltar um pouquinho na frase. Os lavradores. Qual é o verbo? Guardam. Lavradores, pastores e citadinos. São. Percebam que guardam está indicando uma ação. Os lavradores estão fazendo alguma coisa, não estão? Pois é. Já nesse segundo verbo aqui nós temos um estado. A gente não está falando que os lavradores estão fazendo algo, mas eles são. Eu estou afirmando algo sobre ele. É o estado do verbo, certo? A partir disso nós podemos responder o tipo de verbo nas orações. Então, na primeira oração nós temos o verbo de ação, guardar, e na segunda o verbo de estado, ser. É o estado dos lavradores, do citadino, né? Enfim, a gente está mostrando o estado deles. Como é que eu vou saber isso, tia Ellen? Então vamos lá. Para a gente classificar como predicado verbal, o predicado é a afirmação. O verbo, ele tem que estar em ação. Como eu identifico isso? O núcleo. O verbo será núcleo, tá, gente? Então, esse verbo é uma forma verbal, é um verbo transitivo ou verbo intransitivo que expressa uma ação. E uma forma nominal, substantivo, adjetivo e locução adjetiva, tá? Nós temos aqui, os lavradores guardam copiosa sabedoria sobre a natureza. Então, guardam é o meu verbo. Percebam que o verbo, ele é o principal aqui. O que os lavradores fazem? A resposta seria guardam. E esse guardar não está exprimindo a ação? Eu peguei o objeto e guardei. Eu me movimentei, eu pratiquei a ação. Então, todas as vezes que o verbo, ele tem aí uma ação, é um verbo de ação, de praticar algo, esse verbo, esse predicado é verbal, certo? E quando é que eu tenho, então, um predicado nominal? O núcleo não está no verbo,
mas no nome que se refere diretamente ao sujeito. Então vamos perceber uma coisa, que no predicado nominal nós temos muita qualidade. Lembram dos adjetivos que qualificam o sujeito? Ela é especial, ele é bonito, ele é um menino estudioso, ele é educado. Então eu tenho características para o meu sujeito. Então, quando é nominal, o verbo ele some um pouquinho e dá lugar para a palavra que qualifica o meu sujeito. O menino parecia ansioso. Olha a qualificação para o menino, ansioso. Esta comida está sem sabor. Sabor é a qualificação que eu dou para a comida. Então o verbo dá uma sumida aí. Ele não está praticando ação nenhuma não. Eu estou falando da comida que está sem sabor. Entenderam aí a diferença entre verbal? Verbal, o verbo ele é um núcleo, ele aparece. E no nominal o verbo dá uma sumida e aparece a qualidade para o sujeito. Vamos observar aqui então. Lavradores, pastores e citadinos são povos civilizados. Ó, povos civilizados, eu estou qualificando quem? Não a qualidade para lavradores? Então, nesse caso, não é um predicado verbal. O verbo não está aparecendo. Qualidade sim aparece para os lavradores. Então, nesse caso, nós temos um predicado nominal e o meu núcleo do predicado é esse aqui, ó, o predicativo do sujeito. Todo predicado nominal, ele apresenta um predicativo do sujeito. O que é isso? É a qualificação, é a qualidade que eu estou dando, é o adjetivo que eu estou dando para o meu sujeito. O verbo de estado conecta o sujeito, servindo como uma ponte entre o sujeito e o qualificativo, tá, gente? Tá errado aqui. Esse verbo se chama verbo de ligação. Então, o verbo de ligação é o verbo que vai exprimir estado. Quais são esses verbos, Shaelen, para quando eu identificar uma frase como predicado nominal? São esses os verbos: ser, estar, ele estava, ela estava, permanecer, o dia permaneceu quente, parecia, ela parecia doente, continuar. O dia continuou ensolarado, ficar, eu fiquei entristecido, virar. O dia virou noite rapidamente, tornar-se. Então, esses verbos aqui, ó, verbos de ligação, se vocês conseguirem memorizar esses verbos aí, quando eles aparecerem, você já sabe, é um predicado nominal. Esses verbos sempre vão aparecer para o meu predicado nominal, tá, gente? Então, exemplos. A criança ficou ferida. Ficou o quê? Ferida. Então, ferida é o meu predicativo do sujeito, porque eu estou qualificando essa criança. Ela ficou como? Ferida. O professor virou uma fera. Olha, fera é o predicativo do sujeito professor. Então, vejam que ficou e virou estão aqui, ó, dentro dos meus verbos de ligação. Então, memorizem esses verbos que vocês vão ter muita facilidade na hora de responder uma questão aí, tá? Aquela mulher permaneceu calada. Também o verbo permanecer, olha só, é um verbo de ligação. Durante a aula, os alunos continuaram sentados. Sentados é o meu predicativo para alunos, ok? Então eu estou qualificando o meu sujeito. Número 2 no livro de vocês, agora observe a seguinte oração. Sem contato com a civilização, os índios vivem tranquilos. Vamos primeiro identificar o nosso verbo, gente? Sem contato com a civilização, os índios vivem tranquilos. A pergunta é, identifique o verbo da oração e classifique. Nós já identificamos, né? O verbo vivem é um verbo de ação. Eu estou vivendo. Olha a ação dos verbos que eu mostrei para vocês agora. O vivem não aparece lá como verbo de ligação, tá bom? Então, se ele não é verbo de ligação, logo ele é um verbo de ação. Mais uma vez, sem contato com a civilização, os índios vivem tranquilos. B. Como vivem os índios? Que função sintática esse termo desempenha? Eles vivem o que, gente? Tranquilos. Então, o termo tranquilos funciona como qualitativo ou predicativo do sujeito. É a qualidade que eu dou para os índios. Eles estão tranquilos, eles vivem tranquilos naquele momento, né? Quer dizer, vivem, não estão, né, gente? Porque se eu fizesse estão, aí já seria um predicado nominal. Nós temos também o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele tem as duas coisas. Ele tem tanto aí um predicativo, que é uma qualidade para o sujeito, quanto um verbo de ação aí. Vamos observar. Os jogadores andam pelo gramado cansados. Minha frase não terminou em pelo gramado. Eu coloquei cansados. Então, se eu falei os jogadores andam pelo gramado e cansados, além de colocar aqui o verbo que exprime a ação, se fosse parando o pontinho final em gramado,
nós não teríamos o predicado verbo nominal. O predicado seria verbal, porque andam é um verbo de ação. Mas os jogadores andam pelo gramado e eu decidi falar cansados. Então, se eu qualifiquei os jogadores, esse predicado é verbo nominal. Então, nós temos os jogadores sujeito, o núcleo verbal andam e temos um núcleo nominal cansados. Então, nesse caso, fiquem atentos, tá, gente, ao verbo e se há uma qualificação ou predicativo aí para o sujeito, ok? Sem contato com a civilização, os índios vivem tranquilos. Ok, vivem não é o verbo? Então, nós temos um predicado verbal. Tranquilos não é uma qualificação para índios? Então, nós não teríamos apenas um predicado verbal. Nós temos um predicado verbo nominal, porque tranquilos apareceu aí para dar uma qualificação para o meu sujeito, índios. Entenderam aí, gente? Predicado verbal, verbo como núcleo, ação. Predicado nominal, o nome aparece qualificando o sujeito. Predicado verbo nominal, nós temos as duas coisas, tanto o verbo quanto aí a qualificação ou predicativo do sujeito. As atividades serão da página 107 a 110. Vocês poderão estar anexando para mim essas atividades, tá bom, gente? Enviem para que eu possa estar aí avaliando vocês e colocando a pontuação referente às atividades, tá? Sucesso, bons estudos, voltem o vídeo para vocês tirarem as dúvidas, podem me chamar no PV para tirarem as dúvidas, estarei aqui, tá?